Vamos conversar um pouco hoje sobre projeção da consciência para fora do corpo físico. Palavra longa, né? Projeção da consciência, da nossa consciência, para fora do nosso corpo físico. Então, essa designação em que a nossa consciência ela é capaz de se projetar para fora do nosso corpo, significa que, automaticamente, o nosso corpo ele fica mais inibido, mais lento, mas não morto. Ele fica mais lento, mais inibido, e a consciência é capaz de se deslocar além do nosso corpo. Para a gente entender bem esse aspecto, a gente precisa começar com alguns parâmetros, como, por exemplo, o momento em que a gente vai dormir, o momento que a gente vai descansar o nosso corpo. E aí nós entramos em um estado de atividade cerebral que é necessário para todos nós. Dormir é extremamente necessário, até para a recuperação de condições biológicas do nosso corpo e também da forma em que a nossa mente pode assimilar informações também. Então, dormir é essencial. Quem não consegue dormir bem, acaba sofrendo muito, impactos muito grandes, até o envelhecimento acelerado do seu organismo, da sua mente, do seu corpo, a pessoa tem. E aí, a fragilidade do corpo propõe aparecimento mais rápido e mais intenso de determinadas doenças. Então, o sono é essencial para a nossa saúde. Mas além de ser essencial para a nossa saúde, além de ser necessário para uma coisa chamada biofeedback, uma retroalimentação para o nosso organismo, para o nosso corpo, para a nossa mente, também há outros aspectos importantes relacionados ao sono, que envolve o nosso comportamento, não só físico, mas também mental, emocional, dentro de um sono. O nosso cérebro ele está continuamente funcionando, seja enquanto estamos acordados ou quando nós estamos dormindo. Só que a dinâmica de trabalho desse cérebro ele se altera. E a gente tem um entendimento em que determinadas áreas cerebrais, elas mudam de ritmo de trabalho. E esse ritmo de trabalho dessa mecânica cerebral favorece a diferenciação entre o estado de alerta e o estado de sono. E existe ali uma passagem, um caminho entre você se encontrar alerta a tudo que está ocorrendo e começar, por exemplo, a bocejar, a sentir sono e aí a dormir. E mesmo o dormir, o estado de sono, existem nuances ou níveis de sono. Existe o primeiro momento do sono, depois o aprofundamento desse sono. Lógico que tudo isso depende de várias situações. Por exemplo, se você está muito cansado, psiquicamente, mentalmente, fisicamente, né? Dependendo a sua condição, você pode passar muito rápido desses níveis de entrada no sono ao sono profundo. Então isso ocorre muito rapidamente. E você literalmente apaga. E aí, ao acordar, você também pode passar pelo mesmo caminho.
ser tão rápido a ponto de acordar e ainda não se encontrar bem acordado. Tem pessoas que acordam, já levantam da cama e já vão fazendo várias coisas, e falando, e falando, e fazendo. Tem outras pessoas que acordam e precisa de um tempo para ela se encaixar. É normal o termo se encaixar. A sensação é de você precisar se encaixar. Então isso é uma condição natural do organismo, biológica, do nosso cérebro. Isso ocorre. Que, aliás, o melhor para equilibrarmos o nosso organismo, a nossa mente, produzir descanso e tudo mais, é passarmos adequadamente por esses níveis de sono. Ou seja, começar a entrar no sono, então tem todos os estágios antes de entrar no sono e depois ir caminhando até o sono profundo. E existem sonos tão profundos que são tecnicamente chamados de sonhos REM, que é onde ocorrem os movimentos oculares. Mesmo a pessoa dormindo, há movimentos oculares, onde o olho ele se mexe para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso muitas vezes condiz com sonhos muito interessantes, dos quais a pessoa se encontra sonhando. Por exemplo, com sonhos coloridos. Muitos que entram nesse estágio, nesse nível de sono, acabam tendo sonhos mais coloridos, mais vivos, com a sensação de serem mais reais. Não é o todo, mas uma grande massa das pessoas nesse estado tem esses sonhos mais reais, ou seja, sonhos conhecidos como mais lúcidos. Porém, nós temos também uma capacidade ainda de ter o verdadeiro sonho lúcido, chamado sonho lúcido, que é a capacidade de perceber todos esses estágios até o estado mais profundo e vivenciar esses estágios de forma lúcida, ou seja, a nossa consciência está em estado de sono, mas nós estamos lúcidos do que está acontecendo em cada um daqueles estágios. E se entende desde muito tempo, se estuda esses sonhos lúcidos que são favoráveis, por exemplo, para aprendizado, para melhoria e eliminação de traumas e uma série de efeitos terapêuticos que esses sonhos lúcidos é capaz. Começando desde do básico, que é uma pessoa, por exemplo, visualizar mentalmente um horário para acordar e depois ela não precisa mais de despertador, ela acorda naquele horário. E quando ela vai ver no horário, no despertador ou no celular, hoje em dia celular, né? Que tem a sua, né? O celular chatinho que começa a apitar, a fazer a sua musiquinha para a pessoa acordar, ela vai ver o horário exatamente aquele a qual ela mentalizou. Ou seja, ela fez uma imagem mental daquele horário. Mandou uma informação, trabalhou aquela informação e aquela informação ficou tão bem registrada que ela retorna do sono exatamente naquele horário. E aí, depois, nunca mais ela utiliza o celular para acordar, porque ela acorda naturalmente. Então, isso são caminhos positivos de trabalho com o nosso cérebro, com o nosso biológico, com os comportamentos relacionados ao sono, que evita situações dos quais hoje, atualmente, muitas pessoas sofrem em relação à insônia, em relação aos impactos da ansiedade no sono, etc. Ok, tudo isso também acontece aí. E vamos um pouco além. Vamos entender que esses sonhos lúcidos, reais, eles podem, não todos são, mas eles podem mostrar exatamente esta realidade chamada projeção da consciência para fora do corpo físico. Mas nem sempre, quando uma pessoa
dorme, ela consegue fazer esse processo por várias razões que compõem o histórico, o comportamento, o desenvolvimento dessa pessoa. Então, se projetar para fora do corpo, de alguma maneira, em algum momento, todos nós ou passamos ou vamos passar. A projeção para fora do corpo definitiva é o momento do nosso falecimento, da nossa passagem do mundo físico para o plano espiritual. Enquanto isso não ocorre, nós podemos ter este conhecido fenômeno, e assim chamado, porque a maioria das pessoas não tem isso de forma tão natural. Mas nós não podemos dizer que isso não seja natural, porque acontece com o ser humano. E aí existem vários casos que vocês talvez já tiveram, ouviram, de pessoas que se projetam para fora, a consciência para fora do corpo dela, e ela consegue ver o seu próprio corpo deitado na cama, por exemplo. E ela fala, nossa, olha eu ali, o que será que aconteceu? Às vezes ela tem um impacto, achando que ela está morta, e não está. Olha meu corpo, ela consegue ver o quarto, os ambientes, mas ela está ainda ligada com aquele corpo. Exatamente, existem linhas de ligação, cordões de ligação. O mais conhecido cordão de ligação é chamado popularmente de cordão de prata. Isso não é uma coisa moderna, não. Isso é uma coisa muito antiga e natural do ser humano. Muito, muito, muito praticada de forma lúcida e consciente pelas tradições milenares. Várias delas em todo o mundo. A projeção da consciência faz parte de processos de alcançar cura. A projeção da consciência faz parte de processos de conversar com antepassados que já partiram dessa terra. A projeção da consciência faz parte de conversar com forças espirituais. A projeção da consciência faz parte de buscar, por exemplo, na floresta, uma planta a qual pode ser produzido um determinado remédio natural para o tratamento de uma pessoa. Tudo isso compõe o que é uma projeção da consciência. Também, por exemplo, de estagiar em períodos, em planos, em dimensões espirituais diferentes, muito diferentes das quais eram antes conhecidas por aquela pessoa. Esta condição é natural no ser humano, mas não significa que todos alcançam tudo. Nem todos têm acesso a tudo, porque não é exatamente assim. A coisa acontece e tudo é um caos e vai acontecendo e não é assim. Sempre existe ali um acompanhamento espiritual desta pessoa que faz a projeção da consciência para fora do corpo. Logicamente que isso também depende das sintonias espirituais que esta pessoa tem em sua vida. Porque se ela tiver sintonias não boas, o favorecimento dela projetar-se para um nível perigoso, ruim, negativo, pode ocorrer. Mas quando há sintonias mais lúcidas, aí há mais proteção, há mais ensino, há mais aprendizado. Esse dito fenômeno, que eu disse que é natural, ele ganhou um nome na continuidade aqui da história do ser humano, chamado projeção. Projeciologia é o estudo disso, e aí vai. Só que eu quero dizer para vocês que veio antes
o acontecimento. E o nome veio depois para classificar uma coisa que já ocorria. Quantas pessoas que, de repente, sofreram uma determinada doença e quase morreram e retornaram. Ou elas ficaram um tempo aparentemente mortas e retornaram, e quando ela retorna, ela fala: nossa, eu estive em tal lugar, eu vi meu corpo, eu estive em tal lugar, em um túnel com luz, ou isso, ou aquilo, aquilo outro. Bom, ela relata uma série de acontecimentos, ela fala, e aí eu senti que fui puxado de novo para o corpo físico, às vezes sente afundar e retorna para o corpo físico, e fala, nossa, eu retornei, eu tive essa experiência, ela conta a experiência que ela teve. Isso é chamado, né, tecnicamente, de fenômeno post-mortem. E são fenômenos que pessoas passam, que relatam, e daí se iniciou o estudo disso. Mas isso é algo que é com o ser humano. Então, em algum momento, nós podemos dormir e fazer projeção da consciência de forma espontânea. Porém, como eu disse, tudo existe um acompanhamento. E este acompanhamento espiritual, ele é um organizador desse processo, porque muitas vezes nós necessitamos, por exemplo, uma pessoa que faz um caminho espiritual, projetar-se para fora do corpo para ajudar em determinadas situações. Como, por exemplo, ocorreu em um determinado lugar terremoto. E muitas pessoas ali estão sofrendo ou acabaram perdendo a vida. E um ser espiritual pode levá-lo e acompanhá-lo àquele local para você fazer um trabalho também. Não é que você é o máximo, você vai, na verdade, a maioria das vezes, para aprender, e aprende muito. E retorna com essa lucidez. Também pode ocorrer de você não retornar com essa lucidez e apenas indícios. E tudo é muito real. As cores são reais, as forças espirituais que você observa são reais. Agora, isso é um processo natural, mas isso não significa que nesse processo natural a pessoa possa não estar enferrujada em relação a esse processo. Ou ela nunca teve oportunidade de trabalhar melhor com isso, ou entender melhor isso. Tudo começa pelo estudo do acontecimento e da prática contínua e natural. Mas pode ser que essa pessoa, em um determinado momento, em um sonho, e ela entende isto como um sonho, que ela vê, por exemplo, um espírito, um ser espiritual, e ela diante do ser espiritual, imagine, ela vê um ser que parece uma vestimenta de um índiozão de 2 metros de altura, alto. E ela de frente ali, daquele ser que apresenta suas cores, suas formas, e este ser espiritual começa a conversar com ela. E ela entende isto, que é um sonho muito real. Agora, tem um porquê esse ser espiritual se encontrar ali. Tem um porquê essa pessoa ter tido esse contato. E tem um porquê também até do ser espiritual se mostrar com aquela forma. Porque aquela forma, por exemplo, nesse nosso exemplo, poderia ser outra forma, plasmada. Ela poderia ser de uma outra vestimenta, poderia ser um árabe, poderia ser um chinês, poderia ser um alemão, que se mostrou como um índio. Se essa forma se apresentou desta maneira, isto é já uma mensagem querendo dizer que o seu ser tem alguma ligação com isso, uma ancestralidade com isso. E essa ancestralidade, essa mensagem vinda, é exatamente para te dar o gatilho de lembrança, o estímulo de lembrança. Quantas pessoas às vezes têm
essa mesma situação, e o ser espiritual fala, você precisa trabalhar espiritualmente. Né? Isso não é que a pessoa, ou que o ser espiritual está falando, olha, você tem que trabalhar. Não é isso. Porque quem é o agente da nossa vida somos nós. Mas ela está lhe lembrando de ligações, de pactos, de responsabilidades que você desenvolveu muito tempo atrás, de sua energia, para que a sua vida vá avante, para que você cresça, para que você desenvolva, para que você produza evolução na sua existência. Então nós precisamos considerar muito isso. Precisamos entender isso. São elementos que ocorrem dentro de uma projeção da consciência. Porém, enquanto nós temos a nossa energia, né, conhecida popularmente como campo áurico ou aura, tem ainda pessoas que falam áurea, mas não é áurea, é aura. A aura, que é esse campo energético, que proveio dos conhecimentos principais de filosofias e escolas orientais, ele também já era conhecido e tem outros nomes também, diferentes etnias, tá? Para ver como é uma coisa natural do ser humano. Esse é o campo energético. Existem pessoas com campo energético tão bloqueado que é difícil de ocorrer esse contato com seres espirituais. Como, por exemplo, uma projeção da consciência ou como mesmo um contato melhor espiritualmente. Quando uma pessoa está, por exemplo, em desenvolvimento dessa conexão, é muito trabalhado esse campo para que essa pessoa tenha esta melhor sintonia. Além disso, nós temos outros níveis de atuação que nós podemos chamar de corpos, como, por exemplo, o chamado corpo astral, que é uma dimensão onde vibra emoções e pensamentos, onde vibra o nosso psiquismo. E este corpo astral, por ser essa dimensão, ele pode mudar de formas variadas. Ele toma formas variadas. Ele pode mudar de forma. Então, muitos seres espirituais que se encontram em certo desequilíbrio, por exemplo, ele não tem mais o corpo físico, ele é um ser espiritual, é uma pessoa que morreu, mas o corpo astral dele é muito danificado. Ou as vibrações a qual ele produz são vibrações que produzem formas grotescas, desequilibradas, que produzem em outros que observam esse tipo de energia. Como também os seres espirituais, com maior lucidez de ação, seres espirituais já com são inteligências espirituais atuantes, no equilíbrio maior, podem plasmar formas, como, por exemplo, esse índio grandão, para te lembrar, te trazer uma mensagem. Trazer para você a lembrança de algo importante relacionado ao seu ser, à sua ancestralidade. E também nós, porque quando nós nos mostramos no corpo astral, o nosso corpo astral, ele toma também as características desse psiquismo, das dores que sentimos no físico, dos problemas físicos que temos, dos pensamentos e das emoções. E aí a nossa condição de corpo astral, ela também não é tão equilibrada e pode estar muito danificada. Esse é o lado ruim da coisa, mas tem o lado bom da coisa. Vocês já ouviram falar que dentro da sabedoria de povos milenares, dentro do xamanismo,
Quando o xamã faz um processo de voar como uma águia, ou como um falcão, ou como um gavião, ou se manifestar como um outro animal. Exatamente. Essa é uma sabedoria ensinada de plasmar no corpo astral um modelo astral de manifestação. Isso sim, isto ocorre e faz parte de muitos processos sagrados, iniciáticos e até terapêuticos da medicina sagrada xamânica. Do qual, por exemplo, quando um ser se manifesta em astral, ele se manifesta como um beija-flor. O astral dele tem a forma de um beija-flor pelo trabalho intenso que esse ser realiza antes com a sua intencionalidade, com o bom trabalho do psiquismo, das emoções e dos pensamentos. Então, às vezes, você tem uma projeção da consciência que você vê próximo de você, num tratamento, por exemplo, um beija-flor chegando próximo. E esse beija-flor pode ser, sim, por trás dele, uma consciência ali atuante, manifestando aquela forma para lhe trazer, além de uma mensagem, um certo caminho vibracional de tratamento. Então eu passei para vocês uma amplitude grande sobre projeção astral, que muitas vezes não é passado. Você vê, você pode, né? Às vezes você assiste no YouTube várias coisas sobre projeção astral, mas determinados pontos acabam não sendo passados. Porque uma coisa é a gente falar sobre a ocorrência, ou pode existir, e outra coisa é a gente vivenciar. E quando a gente vivencia, a gente tem elementos vivenciados para comunicar sobre aquilo, sobre as possibilidades, as várias possibilidades que tem, como, por exemplo, uma projeção da consciência para fora do corpo físico. Lembrando que isto tem um porquê de existir e, se existe, é necessário para o ser. Então, vamos dar mais atenção aos nossos sonhos realistas. Eles compõem o mundo físico? Não. Mas eles são mensagens necessárias, que muitas vezes são de cura, de equilíbrio e de fortalecimento do nosso ser. Mas a gente precisa se encontrar com as nossas antenas de percepção aberta para entender esses elementos e observar o que isso serve para a nossa vida física. Porque nós estamos continuamente em contato com o mundo espiritual. Era isso que eu queria passar nesse momento para vocês, querendo deixar para quem está assistindo esse vídeo, se você gostou desse vídeo, fortaleça o canal do Xamã Cientista, dê o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações e também, se você quiser participar e sente no seu coração um chamado para participar das nossas atividades presenciais, na descrição tem todas as informações. Rishi Kayará, Porã Eté.